Boa noite a todos. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Ricardo. Hoje nós teremos aqui uma aula especial de técnicas de redação e preparação de texto. Bom, em primeiro lugar eu queria agradecer a direção da Biblioteca Mário de Andrade, porque, para quem não sabe, nós estamos aqui graças a uma iniciativa da direção da biblioteca, em parceria com a Embratel, dando essa aula de educação à distância, né? Quer dizer, nós aqui todos estamos fazendo um pedacinho da história da educação no Brasil, e essa aula está sendo transmitida via internet para todo o Brasil e para o mundo todo. Bom, o tema de hoje, como eu disse, é técnicas de redação e preparação de texto. Nós falaremos sobre narração, sobre descrição e sobre dissertação, suas diferenças e suas particularidades, tá? Bom, como o próprio nome do tema diz, nossa ênfase será na prática, tá? A ideia é mostrar os caminhos que devem ser seguidos e os que devem ser evitados quando vocês estiverem preparados para escrever. E também dar dicas, né, para que vocês não cometam erros que podem prejudicá-los na hora de uma prova. Bom, como eu sempre disse, escrever é uma técnica, né, e como tal, todos nós aqui podemos aprender, né? Bom, eu não preciso dizer para vocês a importância dessa matéria na vida de todos nós, né? Bom, para quem vai prestar uma prova, para quem vai prestar um vestibular, a ideia da dissertação é a seguinte: o pessoal das universidades, eles querem saber se vocês sabem se expressar. Não basta, então, vocês terem conhecimento geral que pode ser aferido através das provas de teste, né, de múltipla escolha. Eles querem saber se vocês têm cultura geral e se vocês conseguem expressar essa cultura. Por quê? Porque na universidade vocês vão ser cobrados a produzir, né? Então, para que haja produção intelectual no país, é preciso que vocês criem, é preciso que vocês discutam, é preciso que vocês opinem. E se vocês não fizerem isso, a nossa produção intelectual é zero. Percebe? Então, é por essa razão que a cada ano que passa, as universidades ficam mais exigentes na hora de avaliar o aluno que entra na faculdade. Bom, ponto 2. Na vida profissional de vocês, escrever vai ser sempre uma coisa importante. Imagine vocês, num determinado dia, resolverem pedir aumento para o chefe, né? É uma coisa bacana. Pedir aumento para o chefe todo mundo quer, certo? Agora, quando vocês forem escrever um e-mail para o chefe de vocês pedindo um aumento, vocês vão ter que convencer o chefe de vocês de que vocês merecem um aumento. E para convencer o chefe de vocês de que vocês merecem um aumento, vocês vão precisar argumentar. E é essa argumentação que vocês precisam treinar. Percebe? Ok? Um exemplo mais corriqueiro também é uma carta que vocês precisam escrever também. Percebe? Então isso, partindo disso, é que eu digo aqui, não por estar aqui neste lugar, mas que eu quero que vocês continuem treinando redação, que essa matéria é assim, de importância capital. Esqueci ainda a prova dissertativa, né? Quando vocês são examinados nas outras matérias, eles também querem saber
não se vocês sabem 2 ou 3 palavras ou frases a respeito de um determinado assunto. São simplesmente expressar um raciocínio coerente em cada uma das respostas. Tudo bem? Então tá, isso foi só para vender um pouco o meu peixe. Tá certo? Então vamos começar. Eu dividi a aula em alguns tópicos e o primeiro tópico que eu escolhi aqui é a importância da leitura. Tá? Então, bom, honrando o espaço aqui e o autor que dá nome à biblioteca, eu vou começar falando então a respeito da importância da leitura no processo de aprendizagem das técnicas de escrita. Tá bom? Bom, muitos dizem que os livros, eles colocam a gente em contato com outras realidades, né? Vocês já devem ter ouvido falar isso muito na vida, né? Mas eu acho que a gente pode ir mais além. Os livros, eles dão para a gente uma espécie de segunda chance na vida. Tá? Eu vou explicar. Muitas vezes por causa das imposições relacionadas com a nossa educação, nós somos colocados diante de um mundo, né, e olhamos esse mundo de uma perspectiva particular, né, que foi formada graças às referências que nós pegamos da vida. Né? Então, assim, todos nós crescemos e passamos por um processo de socialização. Tá? Isso é básico. Né? A gente aprende o que é certo, aprende o que é errado, aprende o que é bom, aprende o que é ruim. E a gente aprende com os pais, né? Aprende com os professores, aprende às vezes com os nossos guias religiosos, né? Para quem segue alguma religião. E gradualmente nossas mentes elas são preenchidas com aquilo que a gente chama de senso comum, tá? A respeito das questões humanas, né, que importam na nossa vida. Né? Então, o ser humano socializado, ele é um pouco a soma de todas essas experiências que a gente recebe dos pais e dos educadores. É uma espécie de obra de arte. Né? Cada um de nós aqui, cada um de vocês, é uma grande obra de arte em formação ainda. Só que o que acontece é que para muitas pessoas, esse processo de socialização, ele não funciona perfeitamente. Né? Os valores que a gente absorve de todas essas pessoas muito bem intencionadas, eles não se encaixam. Né? A gente às vezes tem essa sensação, né? Os valores eles acabam não se encaixando. Então, a gente não lê só para adquirir a informação que está naquele determinado livro. Tá? A gente não lê só para recriar um espaço novo, né? Para viajar um pouco no tempo. Não é só para isso, não. A gente lê também para socializar novamente, tá? Para aprender a socializar novamente. Porque os livros, eles nos fornecem a chance de que, se a gente perceber que o que foi dado para a gente não agrada, né, a gente pode passar a viver sobre esta ou sobre aquela ótica. Tá claro? A vantagem de vocês serem ávidos leitores é essa. As possibilidades são múltiplas. A gente acha que a verdade que a gente aprendeu pode ser melhor. Mas se a gente lê, a gente tem uma segunda chance. Né? Tá claro? Às vezes é um livro só. Né? Às vezes é um livro só. A gente pode... a nossa família, os nossos educadores, muitas vezes, sem saber, eles nos mostram um caminho, tá? Um caminho que é tradicional dentro do contexto da realidade que a gente vive, tá? E sem saber, a gente pode estar insatisfeito com esse caminho. E os livros, eles abrem
um leque enorme de opções, né? E é muito melhor a gente tomar decisões na nossa vida tendo esse leque enorme de opções na nossa frente. Percebe? Aí a gente encontra o quê? A gente abre o livro e encontra as experiências dos grandes e dos pequenos também, tá? Não pensem que só as histórias dos grandes, só as histórias das pessoas que têm enormes feitos por trás que merecem a atenção de vocês, não é? Às vezes, e muitas vezes, os pequenos têm muito a dizer. Percebe? Está claro isso? Está claro? Eu vou dar um exemplo. Na adolescência, eu descobri um livro que me ajudou a abrir os horizontes. É um livro que não é muito conhecido, tá? Ele se chama Velejando Solitário ao Redor do Mundo. É de um americano chamado Joshua Slocum, tá? E eu vou contar por quê. Esse cara, o Joshua, ele foi o primeiro homem a realizar, em 1898, a navegação solitária ao redor da Terra. Tá? Então ele pegou um barco, construiu o barco, navegou sozinho ao redor do mundo e depois escreveu um relato da viagem dele, que acabou se transformando nesse livro. Tá? Essa viagem, ela coroou uma época que já estava caminhando para a extinção, tá? Que era a época das grandes epopeias solitárias, tá? Do herói solitário, né? Das grandes aventuras individuais. Ele pegou isso no finalzinho, né? E o mais interessante é esse, é esse aspecto. O Joshua, ele não escreveu nenhum tratado de filosofia, ele não escreveu nenhum texto importante sobre política, ele não estava muito interessado a respeito, ele não estava muito interessado nas coisas que aconteciam na Terra, ele queria viajar pelo mar. E por que esse livro me pegou? Bom, porque o cara, ele escutou uma coisa que estava dentro dele, né? Ele foi atrás de um sonho, ele foi atrás de um desejo que estava batendo dentro dele. Pegou um barco e viajou sozinho ao redor do mundo. Quando eu li esse livro, eu nem imaginava que uma pessoa podia construir um barco sozinho, quanto mais viajar ao redor do mundo com ele. Isso, para mim, teve um efeito tão dramático, né? Essa coisa de chegar e perceber que uma pessoa pode sim realizar um sonho, que uma pessoa pode sim seguir aquilo que está batendo dentro dele, teve um efeito tão dramático na minha formação, que até hoje eu carrego esse livro em todos os lugares que eu vou. E eu só contei essa história para vocês para mostrar que é preciso abrir o horizonte, tá? Eu quero muito que vocês continuem lendo muito, tá? Continuem lendo muito e principalmente lendo a história de pessoas que supostamente não fizeram a história, tá? As pessoas que têm coisas para contar